Apareceu um vídeo pra mim, gente, de uma moça que se divorciou do marido porque odiava ele. Odiava o jeito dele, começou a se irritar com tudo dele. Ela não conseguia conviver com o homem. Não aconteceu nada de grave, mas assim, cara, ranço dele eterno. Divorciou, separou porque não tava dando certo, ok. Mas aí, gente, quando separou, se arrependeu amargamente. Porque os homens que ela conheceu pelo caminho, na verdade, ela descobriu que o marido dela era um homem muito bacana. Vamos ver o vídeo dela que apareceu pra mim e bombou na internet. Mas assim, vamos falar sobre divórcio e arrependimento, tanto de homem com mulher, quanto mulher de homem. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui para mais um papo de relacionamento e casamento, gente. A gente também fala aqui de o quê? Economia. Agora a gente fala também sobre... O vídeo de ontem foi sobre Odeio São Paulo. A galera que veio para São Paulo e odiou de todas as formas. Então vai lá no vídeo que postamos ontem, vídeo todos os dias. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, galera. Também não esqueçam de acessar o site da Ápice, gente. www.apsicosméticos.com.br. Lá vocês vão encontrar produtos para cabelo cacheado, crespo, ondulado. Você que quer cuidar dos seus cachos, galera, sem sair de casa, desconto no site da Ápice e o meu cupom que tá aqui na tela acumula os descontos. Não perde a oportunidade, usa o cupom que tá aqui na tela que vocês me ajudam e o link tá na descrição. Então bora lá, gente, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente, essa daqui é a Dri Teixeira, @Dri Teixeira, tá aqui em cima, inclusive. Vai lá, segue ela, quem se interessa por esse tipo de conteúdo, e ela fez esse vídeo contando a história dela. E o que aconteceu? Bombou, e eu queria muito ouvir a história dela completa com vocês, gente. Então bora lá. Eu me separei porque eu odiava meu marido e acreditava que lá fora tinha homens melhores. Depois eu me arrependi porque eu percebi que os homens lá fora são ainda piores, mas eu já havia separado. Bom, durante todo o meu casamento eu só via os defeitos do meu marido. E sim, ele tinha muitos defeitos, mas eu não conseguia apreciar as qualidades dele. Eu não conseguia valorizar as qualidades dele. Eu só valorizava os defeitos. Eu aumentava os defeitos. Eu dava ênfase aos defeitos. E é aquilo, né? Tudo que você foca, expande. Então, eu só focava nos defeitos dele. Então, pra mim, ele começou a ser o pior homem do mundo. Eu comecei a vê-lo como o pior homem do mundo. E acreditava que lá fora tinha homens melhores. Que lá fora tinha uma melhor companhia pra mim. Que ele não era a minha melhor companhia. Só que eu fui pro mundo, né? Eu separei acreditando que não ia mais dar certo com ele. Fui pra fora e conheci os homens, né? E percebi que os homens não querem mais compromisso. Os homens não querem mais relacionamento. Os homens só querem diversão. Os homens não querem nem mais te convidar para passear. Os homens não querem nem mais pagar alguma coisa para você. Os homens apenas perguntam se você mora sozinha, quer ir na sua casa, usar você e deixar lá. Não existe mais homens de valor. Homens que querem compromisso. Homens que querem relacionamento. Não existe mais. Bom, e os homens, ainda assim, sem querer compromisso, são ainda piores do que meu marido. Porque os homens são desrespeitosos, os homens são... Não tá bom. Pra quem tá solteiro, pra quem tá procurando, não tá legal. Aí eu percebi que meu marido era bom. Ele era bom. Tinha os defeitos? Tinha. Mas ele era bom. Só que daí eu já tinha separado, né? Literalmente dei com os burros na água. Porque, de fato, os homens disponíveis não são bons. Os que são mais ou menos já têm compromisso. Os que estão à disposição, não são bons. Eu acreditava que separando dele eu ia conseguir um novo relacionamento, um novo casamento, um homem que fosse mais legal comigo, porque de fato a gente brigava muito e eu entendia que a gente não tava dando certo. Aí eu pensava que lá fora eu ia conhecer um cara pra, né, adquirir uma nova família, ter um novo relacionamento. Só que não é bem isso, porque os homens não querem compromisso nem relacionamento, muito menos com uma pessoa que já é separada, né? Certo, então aqui ela conta que ela teve um problema, né, com o marido dela, separou e achou que ia iniciar de cara um novo relacionamento, pelo que eu entendi. Só que pelo visto não foi bem assim, porque ela percebeu que os homens disponíveis não tinham mais esse tipo de interesse. Eu quero falar com vocês, galera, uma coisa que eu percebi quando você chega na casa dos 30. Para homem é diferente, para mulher acontece uma situação um pouco desagradável. E eu não tô falando aqui da rejeição dos 30 anos. Ai, que tem homem que não gosta de mulher de 30 anos. Não vou falar disso, não. Eu tô falando, tipo, quais são os homens que chegam que estão ali com 35, 37, 40, 45. O que você começa a se deparar? Não é mais como quando você tinha 20.
Entendeu? Agora o cenário ele muda. Quem são os homens que estão solteiros? Assim como as mulheres. Quem são as mulheres que estão solteiras? Na sua maioria, porque existem na verdade vários grupos, né? E eu tinha percebido isso porque a minha mãe já tinha comentado comigo umas coisas assim. Ela tinha falado sobre o que acontece com a mulher e com o homem a partir de uma certa idade. Mas eu quero abrir outro vídeo aqui da Dri, porque eu quero que ela explique melhor, porque eu vi um outro vídeo dela também explicando melhor. Pronto, aqui tem um vídeo dela falando, eu odiava meu marido. Lembra que ela falou, me separei por odiar ele. Vamos ver agora o grau de ódio. Eu odiava meu marido. Eu era claramente a mulher que odeia o marido. Meu marido chegava perto de mim pra me tocar, pra me dar um beijo, eu sai de perto. Eu detestava contato físico com ele. Eu não entendia, de fato, talvez eu entendia que é porque eu não gostava dele, mas eu não queria enxergar. Mas eu detestava que ele tocava em mim. Qualquer discussão era motivo pra ficar 2 semanas ou um mês sem fazer nada. Qualquer discussão era a desculpa que eu queria para afastar ele de mim. Zero empatia por ele. Eu lembro uma vez, na verdade 2 vezes, ele sentiu uma dor de cabeça forte e desmaiou na minha frente. Eu fingi que não vi. Falei pro pessoal que tava lá socorrer ele, porque na minha cabeça ele sempre tava fazendo drama. Eu sentia prazer toda vez que alguma coisa dava errado pra ele. Sempre que alguma coisa dava errado, eu falava, eu te avisei. É que você é um burro, né? Você não sabe fazer nada. Pois é. Pensava constantemente em separação. Tudo era motivo para separação. Qualquer coisa era motivo para separação. Eu nunca pensava em fazer dar certo. Só na separação. Esse vídeo é sério ou é história de seguidor? Não pode ser, cara. Seu marido desmaiou com dor de cabeça e você não fez nada. Isso é desumano, cara. Não, ela explicou. Na cabeça dela, ele tava fazendo drama. Só que, gente, se um homem faz isso com uma mulher, cara, ela desmaiou, tá fazendo draminha. Gente, isso aí dá até cadeia se deixar. Pra vocês verem, né, gente, que ambos podem errar no mesmo ponto, né? Que é uma impiedade ali com um parceiro muito grande. Não, é legal porque ela se arrependeu, né? Mas assim, cara, pesado, gente. Já pensou? Eu espirro, deu uma tossida, o Renan já tá lá o quê? Pegando... Ele tá pegando aquele negócio pra medir pressão. Teve um dia que eu demorei pra responder, ele subiu aqui achando que eu tava desmaiada. Porque o Renan acha que eu desmaio. Eu nunca desmaiei. Achando que eu tava desmaiando por tudo. Gente, então, pra mim, eu desmaiar e meu parceiro não fazer nada, eu cheguei no fundo do poço. Eu preciso realmente arrumar um outro parceiro, ou ficar sozinha. Porque eu desmaiar e ninguém me ajudar, então é basicamente sozinha. Porque se eu cair no chão, aí ninguém me ajuda e deixa eu morrer, basicamente é eu solteira também. Então, bora ficar solteiro, então. Então, gente, então isso aí, se fosse a história de um homem, o homem que faz isso com uma mulher, ele nem fala, ele sabe que pode dar ruim num nível que incalculável. O vídeo dela, esse vídeo dela, legal, ele bombou, mas não bombou como o outro. Se é um homem falando isso, vocês não tem dimensão, cara. O vídeo bate 1 milhão, chama a polícia pra ele. Você tá louco? Outra coisa, ficar feliz com o fracasso do seu parceiro. Meu Deus, mulher, se isso daqui não é história de seguidor, porque eu tô procurando aqui a hashtag, história de seguidor, tô procurando nos comentários, não tô encontrando. Dri, é sua história mesmo, mulher? Coragem de contar isso, porque o apedrejamento podia ser muito grande. Não foi, pelo que eu tô vendo no vídeo. O pessoal, tipo, tá querendo mais informações. Tipo, mulher, essa história é sua? Não, tipo, mesmo? Porque podia dar ruim num nível, cara. Levava pro túmulo. Eu levava pro túmulo. Eu entendi que ela falou o seguinte, feliz com os erros pra poder dar bronca, entendeu? Tipo, ter um motivo pra brigar. E assim, no nível que tava, eu nunca imaginei um arrependimento. Porque se eu tô com ranço de uma pessoa num nível que eu não quero nem ouvir a voz dela, tipo, ai, não quero beijo, não quero nada, bem longe de mim, na verdade eu não me arrependo do término. Dificilmente. Então, o que ela tá contando aqui, gente do céu, me conta aqui o que vocês acharam. Eu vou até ver os comentários aqui pra ver se alguém ficou chocado junto comigo. Talvez não, o pessoal tá tão natural aqui. Como era no namoro? Por que casou com ele? Mais ou menos a mesma coisa. Sei. Ou, no caso, ele era alguém tão útil a você que precisou arrastá-lo para um relacionamento por conveniência. Agora que casou, atingiu o status de casado e todos os benefícios que isso lhe traz, descarta. E ainda atrás um relato aqui esperando algum tipo de apoio. Não, é que apoio? Não, eu não acho que ela tá... Não, gente, ela não tá procurando apoio. Ela tá contando ela como sendo
a vilã da história. Ela não tá falando dela mesma como sendo uma coitada, uma vítima. Eu fiz tudo isso de mal, mas também, gente, ele também fez tal coisa. Não, ela tá contando todo o lado ruim dela. Então, não, ela não acredita que ela tá aqui buscando apoio, mas coragem. Coragem. Geralmente a gente fica assim depois de ser muito magoada. Pode acontecer do parceiro, ele te chatear tanto, ou a parceira, que você entra ali num ponto de amargor, né, gente? Você fica amarga. E aí você fica uma pessoa estressada, não quer saber. O relacionamento vai definhando e você vai deixando definhar. Quem vê de fora vê uma mulher amarga, mas já não sabe o que aconteceu há um tempo atrás, que a pessoa, tipo, muitas vezes tem até uma traição envolvida. Eu já vi um caso assim, que teve traição envolvida, a mulher decidiu perdoar, permanecer no relacionamento, mas em compensação ela deixou definhar, deixou amargar. Então acontece muito isso. Você tenta manter o relacionamento, mas você tá muito. Acontece, mas não sei se é esse o caso aqui, viu? Porque pelo que ela tá falando, ele era um homem bom. Será? Isso aconteceu comigo. Isso aqui é um homem falando, ó. Divorciei há 60 dias. Nossa, ele tem a contagem dos dias. Estou totalmente arrependido. Hoje faria tudo diferente, mas agora é tarde. Homens e mulheres se arrependem de um divórcio mal pensado. E você, resolveu essa situação ou teve que separar? Ela separou, gente. Todo casal que eu conheço se odeiam. É impressionante. Todo não, tá repreendido em nome de Jesus. Não quero odiar ninguém aqui não e também não quero ser odiado, tá louco? Tem outro vídeo dela aqui, ó. As mulheres só percebemos que perdemos o amor da nossa vida depois que perdemos o amor da nossa vida, porque até então nós não sabíamos que ele era o amor da nossa vida. Vou me usar como exemplo, porque a história também aconteceu comigo. Gente, por que o negócio de carregar do TikTok tá bem na nossa cara? Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Bom, eu casei, meu marido fazia de um tudo pra conquistar o meu amor. Eu tinha uma energia de correr dele e ele uma energia de correr atrás de mim. Tudo que era pra separar e se afastar dele, eu queria fazer. Nosso relacionamento não era fácil, claro, porque se eu não amo ele, com certeza eu não vou facilitar a nossa vida. Então, assim, a gente tinha constantes brigas. E eu não amava ele, eu não tinha sentimento verdadeiro por ele de amor. Pelo menos eu achava que não. Só que brigando, a gente separou. E depois que a gente separou, eu percebi que ele era o amor da minha vida. Só depois que a gente separou, eu percebi que ele era o amor da minha vida. Nós mulheres temos dificuldade de entender que aquele homem que está com a gente, que o nosso marido é o amor da nossa vida. A gente só percebe depois que perdeu. E pelo que eu tenho visto, isso não foi só comigo. Várias mulheres que se separam, depois, quando cai em si, percebe que perdeu o amor da vida, o cara ideal. O cara não perfeito, porque ninguém é perfeito, mas a melhor opção que tinha. Porque enquanto a gente tá com a pessoa, a gente só vê os defeitos. A gente só quer fugir dessa pessoa, né? A gente quer separar. Só que depois, quando você separa, de longe, pelo menos comigo foi assim, a gente percebe que aquela pessoa tinha qualidades incríveis. Qualidades que você não encontra por aí em outras pessoas. Gente, assim, eu vou falar pra vocês que eu não concordo, mas eu entendo a visão dela, por que ela pensa isso, segundo a experiência dela. Meu quadradinho não tá certo. Pronto. Eu entendo, assim, a visão dela dentro do que ela viveu, porque é uma verdade, depende da pessoa. Comigo não foi assim, gente. De cara, assim, eu e o Renan começamos a namorar e eu fiquei impressionada, assim. Eu não cheguei a desvalorizar o Renan, e eu vou falar por quê. O Renan é meu marido, tá, gente? Quem é novo aqui no canal. O que acontece? Por que eu não desvalorizei o Renan? Agora, por que o Renan não me desvalorizou, eu já não sei, gente. Porque eu não me senti desvalorizado. Ele, eu não sei por quê. Ele, eu não sei. Mas eu sei por que eu nunca desvalorizei ele. Porque eu tive namorados. Eu sempre falo aqui de, um namoro que eu tive. Na verdade, eu não tive muitos, gente. As histórias que eu conto, muitas vezes é a mesma pessoa. Só que eu vim de um relacionamento um pouco mais longo antes do Renan. Eu vim de um relacionamento um pouco mais longo. Eu já tava moça. Eu já estava ali uma moça de 20 e poucos anos, que já estava na idade até de pensar em casamento, de pensar em um parceiro para a vida toda, eu já estava na idade. E esse relacionamento, ele me desgastou muito. Mas a pessoa, a gente ficou tão incompatível, então me judiou demais esse relacionamento, mas me judiou muito. Eu sofri muito. E eu contei algumas coisas já aqui no canal que era em relação a esse relacionamento. E aí eu cheguei a conversar com ele e falar assim,
eu não quero quando foi terminar, né? Eu falei assim, eu não quero essa situação. Eu quero um homem que seja assim, assim, assado. E não faça isso comigo. Sabe o que ele falou pra mim, esse meu ex-namorado? Ele disse, Nicole, você não vai encontrar uma pessoa assim. Porque você tá falando o quê? Só se for de igreja, né? Na cabeça dele, de igreja, é algum santo, né? Eu falei assim, as exigências não são muito altas. Eu só não tolero o que você faz. Porque ele fazia umas coisas, gente, que, ó, tá fora de órbita. Aí, quando eu conheço o Renan, e o Renan faz exatamente coisas que o outro disse que eu nunca encontraria alguém que fizesse, aí encerrou pra mim. Precisou perder pra dar valor. Porque eu já não tinha pra encontrar e então dar valor, entendeu? Então eu já tava amargando ali. Então o caso dela foi diferente. Vamos ver aqui os comentários, que eu quero muito ver aqui o que a galera tá falando. Quanto tempo depois da separação você percebeu que ele era o amor da sua vida? 6 anos. Putz! Amiga, Amiga, você ficou 6 anos separada? Aí, ó, até o outro perguntou, mas só depois de 6 anos você percebeu que você gostava dele? Por aí, a história é longa. Eu acho que quando a poeira baixou, aí foi passando o tempo. Mas nunca vi isso, tá? Isso aqui eu nunca vi. Mas foi passando o tempo, aí ela foi vendo, misericórdia. Ela olhou pra trás e disse, socorro. Aí o outro, nossa, ele deve estar em paz agora. Quanta energia e tempo desperdiçou. Só entregando a vida a Deus, no caso, o arbítrio das nossas decisões a Ele, para algo tão indissolúvel quanto o casamento. O que acontece? Eu acho que ele voltou com ela. Mas não sei. Será que voltou? Estou suspeitando. Ela perguntou, por que você não vai com a minha cara? Um prazer escutar isso. O cara que faz de tudo por alguém e só é humilhado e pisado. Mas isso não é regra. Isso não é regra, não. Não é toda pessoa que vai desprezar isso. Muitas pessoas vão valorizar isso. Ó, vou saindo do quadradinho. Não sou o tipo de pessoa que me arrepende, não. Mas o caso dela tá meio que aquele meme. Como é que é? Aquela menina que canta? Como é que é? Tô ciente, amor. Vou colocar o meme aqui, gente. Eu vacilei, tô ciente. Tô ciente. Tá ciente. Dei mancada, tô ciente. Vamos voltar? Não dá pra voltar, então acabou. Agora, gente, o que eu cheguei a ouvir, assim, da minha mãe já tinha dado a letra pra mim. Depois, quando eu cheguei nos 30, eu percebi isso. E eu não tô solteira. E eu percebi esse rolê que minha mãe já tinha me avisado. Não é regra? Não é regra. Mas é uma coisa que acontece por conta da nossa idade. Eu tô falando de homem e mulher, tá bom? Quando você tá na casa dos 20 e você decide ficar solteira, que é o que aconteceu comigo, que eu fiquei solteira, eu ainda tava na casa dos 20. A gente fica solteira com 18 anos, aí fica solteira com 20 anos. Você vai procurar ali um rapaz pra sua vida, pra namorar, pra ter um relacionamento e tal. O que você encontra? Gente, você encontra meninos, rapazes da sua idade, um pouco mais velhos, tá ali lutando pela vida, tentando fazer um curso, tentando estudar, ou já trabalhando, comprando seu primeiro automóvel, todo mundo ali começando a vida, tentando alinhar a vida, tentando descobrir do que gosta. E são muitas pessoas, são muitos rapazes disponíveis, no máximo estão namorando, no máximo. Dificilmente você tá ali na casa dos 20 anos, 22, 23 e a pessoa já tá casada com 2 filhos, entendeu? Normalmente a pessoa começa ali lá para a partir dos 25, as pessoas começam mais a casar e já começam a ter filhos. Dentro dos casais, assim, numa maioria, nem todos. Tem muita gente solteira com 25 e é o mesmo esquema. E ok, é um cenário, tem muita. Antigamente a galera casava com 15. Já tinha 30 filhos com 15 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tá lá na casa dos 20 e tem muita gente solteira, muita gente ali que acabou de sair de um relacionamento, quer conhecer gente nova, e sai, vai pra barzinho, você conhece muito. Esse é um cenário. Aí você começa a se aproximar da casa dos 30 e o cenário, ele começa aos poucos, não é imediato, mas ele começa aos poucos a mudar conforme a idade vai avançando. Porque o que você encontra agora, primeiro, não é uma gama gigantesca, não na sua idade. A não ser que você, com 32 anos, 30 anos, 35 anos, queira se relacionar com um rapaz de 25, de 20, de 22. O que muitos homens fazem. O homem faz assim, ele tá lá na casa dos 35 e assim, toda a situação de relacionamento com a mulher da idade dele, ou um pouco mais nova, mudou e ele percebe. Aí ele muitos tentam se relacionar com uma moça que é de 20, de 22. E existe um confronto de ideias, que muitas vezes nem o homem aguenta, nem a própria menina aguenta. Porque é meio distante, né?
a forma que pensa, as fases na vida, mas muito homem acaba se relacionando com moças bem mais novas. Só que para a mulher, ela normalmente, não todas também, muitas se relacionam com rapazes jovens, de 25, 26, mas normalmente ela vai ali para o rapaz da mesma idade que ela ou um homem mais velho. E o que acontece? É um outro cenário. O cenário é, primeiro, não é aquele monte de gente que tinha antes, solteira, lutando pela vida. A pessoa já lutou, já conquistou ou não conquistou, está lidando com desilusões, está lidando com sucesso, está lidando com a colheita da vida. Tipo, ela não está plantando só, agora ela já está colhendo. Porque lá com 20 você só está plantando. E olhe lá. Mas aqui você já está colhendo. Então, um monte de homem que já está colhendo a plantação. E você também já está colhendo. Você vai ter que lidar com pessoas que já têm filho, pessoas que estão lidando com o divórcio. Tem gente que está lidando com o segundo divórcio. Tem gente que nunca casou. E você começa a descobrir, talvez, porque nunca, a pessoa é mais fechada, fica mais em casa, enfim. Aí você vai lidar ali, então, com uma pessoa que muitas vezes não se relacionou, já tem uma outra mentalidade, aquela inocência, muitas vezes até aquela leveza da vida, já mudou. Os nossos sonhos já mudaram, a gente é mais sério, a gente não tolera muita coisa. Conforme a gente vai ficando mais velho, várias coisas, eu tô falando de homem e mulher, gente, várias coisas a gente não tolera mais. Tem uns papos, a forma de falar com você que você já não tolera mais. Que lá com 20 anos você, tudo era mais diversão, sabe? Você era uma pessoa, tolerava muita coisa, né? Aqui, às vezes, você não pode pisar fora, porque a pessoa é mais velha, a pessoa já... Não tô falando de... Vocês estão entendendo? Conforme a idade for avançando. Você não aceita várias coisas. Não é só mulher, é homem também. Por isso que eu tô falando, muitos homens acabam indo para moças bem mais novas e encontram lá a felicidade. E aí, muitos homens, por exemplo, que já estão... não querem casar de novo. Não querem, eles querem conhecer uma moça, ter ali uma ficante, que pode ser a situação que ela encarou, pode ser uma outra situação, depende de onde ela frequentou, que homens que ela conheceu, porque tem vários grupos, né, gente? Mas assim, eles não querem casar de novo. Eu conheci amigas minhas na casa dos 40 que divorciou, tinha uma que ela era divorciada e ela já era viúva do segundo marido. Casou 2 vezes. Agora ela está casada a 3ª vez. Graças a Deus ela encontrou alguém. Mas quando ela estava lá, que ela era viúva do segundo marido, ela disse pra mim que ela não queria casar de novo. Ela no máximo quer um namorado e acabou. Ela falou isso, mas no final terminou casando de novo. Ou seja, a cabeça dela tava, eu não quero mais casar. Então você sai muitas vezes numa certa idade de um relacionamento, uma idade mais avançada, e às vezes as pessoas disponíveis na sua idade, um pouco mais velhas, elas já não têm mais aquela cabeça quando elas tinham 20. Elas não estão mais disponíveis a um relacionamento, ela não quer mais viver o casamento. A minha amiga falou, mas no final se apaixonou e casou de novo. Pode acontecer. Mas muitos não estão disponíveis. Não têm as mesmas intenções que você. Não temos mais a mesma cabeça. Não tem mais os mesmos sonhos. Quebrou muito a cara. Plantou, não gostou muitas vezes da colheita. Mas não são todos, né, gente? Tem gente maravilhosa. Tem gente, sim, que quer um relacionamento, quer encontrar alguém para amar. Ela não falou que o marido dela era maravilhoso? O marido dela era maravilhoso e estava solteiro. Então... Mas ele teve ali uma desilusão, ele carrega uma bagagem de ter sido maltratado no casamento, segundo ela, e de ter um divórcio. Então, é claro que ele também não é aquele homem dos 20, a gente não sabe o quanto isso afetou ele. Pelo visto, ele era um homem muito bom e estava solteiro. Então, é claro, eu não sei que meio que ela caminhou, mas acontece isso. Acontece a idade vai avançando, as pessoas que estão disponíveis solteiras, elas já são diferentes, porque todos nós mudamos, e aqueles de 20 também vão mudar, e aí... É diferente de quando você tinha 20 anos, o que as pessoas querem, o interesse delas, entendeu? Então, vai mudando, entendeu? As coisas vão mudando. É isso. Mas agora me conta, galera, o que você achou da história da Dri? Quem gostar do conteúdo dela, segue ela lá. E me conta, vocês já viram alguém que se divorciou e se arrependeu e disse, a culpa é toda minha, me arrependi, vacilei. Tô ciente. Vocês conheceram gente assim? Me conta aqui nos comentários. Obrigada por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!